Vamos continuar construindo essa mulher, a identidade dessa mulher para cumprir o seu propósito dentro do seu lar? Uma das coisas que eu tenho visto que para nós cumprirmos o nosso propósito dentro da nossa família é que nós temos que resolver o nosso passado. O que eu quero trazer sobre resolução desse passado? Eu quero trazer para vocês que estamos vivendo numa era onde eu tenho visto muitos casais vivendo dentro das suas casas, totalmente despreparados para estarem vivendo seus casamentos. Mas eu quero falar com você, mulher. Para pensar se você foi criada num ambiente para você ser a mulher que você precisa ser para o seu esposo, a mãe que você precisa ser para os seus filhos, a pessoa que vai saber coordenar o seu lar de acordo com o que o seu lar precisa. Me responde, será que você tem essa capacidade? Nos meus atendimentos, eu tenho visto que nós estamos numa era onde os filhos estão vindo totalmente despreparados para exercer esse papel nas suas casas, nos seus casamentos. Esses pais, eles não tiveram a capacidade, a condição emocional, espiritual de cumprir o seu propósito na vida desses filhos. Então, esses filhos chegam nos casamentos e não têm dado conta dos seus casamentos, não têm dado conta de sua maternidade, de sua paternidade. E outra coisa que eu tenho visto, esses filhos revoltados com esses pais. Então, não tem como você cumprir o seu propósito dentro da sua casa com essa carga do passado, com essa situação do passado não resolvida. Então, a minha proposta para você hoje, mulher, é resolver esse passado, é resolver essa maternidade e essa paternidade que foi disfuncional na sua vida. Esses pais, eles têm dado não o que você precisa, não o que você necessita, mas o que eles tinham para dar. Entende que é uma cadeia? Consequentemente, eles também não receberam. Ele não tem para te dar toda a situação que ele deveria ter cumprido na tua vida, ele não pôde ser esse suporte que você necessitou. Então você pode ter vindo de um lar que você passou abandono, que você passou rejeição, você passou abuso, você passou traição, né? Foi traído nesse lar. E aí o que acontece? Você vem desse lar totalmente disfuncional e você entra no seu casamento com essa carga. Então não tem como esse casamento dar certo. Então por isso que eu tô te chamando para resolver esse passado. Por quê? Esse passado gerou o quê? Gerou filhos com debilidades emocionais. São filhos que entram em seus lares para construir os seus lares, mas eles não estão prontos. Então não tem como você estar hoje no seu casamento dando os resultados que ele precisa, porque você não tem capacidade. Então você precisa hoje fazer 3 coisas na sua vida e eu quero que você venha comigo aqui agora para a gente entrar nesses passos aqui, porque é os passos que você vai precisar dar para resolver esse seu passado. Sabendo que dentro do seu lar hoje existe uma geração, existe uma descendência que precisa do seu papel. Então você não pode hoje, de forma alguma, ignorar as suas marcas. Então esse passado te deixou marcas. Então a primeira coisa que eu quero ver com você é que você precisa diagnosticar as suas marcas, as consequências que o lar que você teve lá na sua família de origem gerou na sua estrutura. Então você não pode estar de forma automática desenvolvendo a sua vida sem conhecer essas marcas, porque talvez hoje você esteja como uma filha abandonada, uma filha rejeitada, uma filha abusada, desenvolvendo esse lar e sem nenhuma estrutura. Então vamos lá, quais são as marcas que você tem? Porque no vídeo anterior que eu fiz aqui, né, que eu falei que você precisa resolver a sua paternidade, porque se você não tem uma paternidade resolvida, não tem como você linkar essa paternidade na paternidade de Deus, porque
A paternidade que nós temos, o modelo de paternidade que nós temos é o modelo que vamos gerar para o nosso relacionamento com Deus. Então, se você não sabe das suas marcas, você está trazendo não só para o seu casamento, mas também para o seu relacionamento com Deus. E o seu lar existe para glorificar a Deus. Se você não resolve essa marca, se você não conhece, não tem como você resolver. Então, primeiro, faça um diagnóstico, conheça as suas marcas, conheçam as suas consequências desse lar. E agora algo muito importante. O segundo passo para você, que assim, foi algo assim, que foi libertador na minha vida. Perdoe esses pais. Por que perdoar esses pais, pastor? Eles me fizeram tão mal, eu fui tão abusada, eu fui tão traída, eu sofri tanto. Por quê? Você conhece a história dos seus pais? Você já investigou a história dos seus pais? Você sabe por que ele deu seus resultados? Porque nós só damos aquilo que nós temos. Então você precisa conhecer a história dos seus pais. Talvez se você estivesse no lugar dos seus pais, você não teria conseguido dar o resultado que eles deram na sua vida. Entende? Eu tive que aprender isso na minha vida. Eu tive que olhar para o histórico da minha mãe. Eu tive que olhar para o histórico do meu pai. E quando eu conheci, eu fiz uau. E eu comecei a desenvolver uma empatia pela minha mãe, principalmente pela minha mãe, tão grande, que eu consegui chegar num perdão que eu nem conhecia, que eu nem achava que eu tinha capacidade de liberar esse perdão. Então eu quero te convidar a você conhecer a história dos seus pais, a você liberar esse perdão para os seus pais. Porque você precisa aprender a admirar. Pensa, você chegar no nível de você perdoar, de você reconhecer o que eles passaram, reconhecendo essa história e chegar no nível de admirar os seus pais. Pensa. Que delícia vai ser você chegar nesse lugar. E quando você chegar nesse lugar, você vai estar pronta para cumprir um grande princípio. Um grande princípio que vai destravar toda a sua vida, que é o princípio da honra. Se você não consegue honrar os seus pais, você não vai ter a honra dos seus filhos. Porque a honra é um princípio bíblico. Ela é tão importante na Bíblia que ela acrescenta os nossos dias de vida na terra. E agora o terceiro ponto, tão importante. Você precisa entender que você não é mais aquela criança. Você não é mais aquele jovem que está dentro daquela casa. Você agora é um adulto. E vai ter uma briga entre essa criança, que essa criança está dentro de você. Essa criança mal resolvida, ela está dentro de você. Então você precisa resolver essa criança que está dentro de você. Porque aonde essa criança está, você não vai estar. Então você precisa resolver essa criança. Você precisa se autorresponsabilizar hoje pela sua história. Porque você hoje é um adulto. Você não é mais aquela criança. Você hoje é um homem, você é uma mulher casada. E você, mulher, você tem muita coisa para resolver dentro da sua casa, que essa criança empurrada, rejeitada, abandonada, traída, abusada, não vai dar conta. Porque se você foi uma criança que foi abusada, você vai ser uma mulher ou abusadora, ou você vai se deixar ser abusada, porque você precisa. Se você foi aquela criança rejeitada, você vai se auto-rejeitar hoje dentro da sua casa. Entende a necessidade de você se responsabilizar por você? Procure ajuda, se responsabilize pelos seus resultados, porque a sua casa está esperando por você, mulher. E você não pode ficar nesse lugar de dor, nesse lugar, nessa prisão. Eu quero hoje te tirar dessa prisão. Eu quero que você levante desse lugar, entendendo que você hoje é responsável pelos seus frutos, pelos seus resultados. O meu convite para você, mulher, hoje é você sair desse lugar. Você não aceitar mais estar nesse lugar. É você tomar posse do que Deus tem para a sua vida e você se posicionar. Vamos se posicionar, mulher? Você precisa ir em busca da sua identidade original, saber quem você é em Deus e se construir, porque você não é resultado antes de você estar dentro da casa dos seus pais, porque na casa dos seus pais você foi dada para eles como herança.
só que eles não tinham capacidade de te dar tudo que você precisava. Eles te deram o que eles tinham, entende? Mas eu quero te levar hoje pro Criador, pro teu Criador, aquele que te criou, aquele que quando você estava no ventre da sua mãe já te chamava pelo teu nome e já determinava todos os teus dias aqui na terra. Então, mulher, vai em busca desses dias, vai em busca do teu propósito, não fica nessas marcas, abençoa a vida dos teus pais, seja livre para ter uma vida abundante com seus pais, de admiração, de respeito e de honra, e vá construir a sua identidade original. Mulher, um convite que eu preciso fazer para você. Não seja abençoada sozinha com essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra tocou o seu coração. Eu tenho certeza que ela fez muito sentido na sua vida. E quantas pessoas, quantas mulheres precisam receber e ser abençoado com essa palavra. Então envie essa palavra. Deixa o teu like aqui. Se inscreve no nosso canal. Toda semana eu tô aqui com você. Quando não sou eu, é meu marido, é nós dois juntos. E ativa aqui o sininho para você receber esses vídeos que nós estamos fazendo especialmente para restaurar a sua família. Me segue lá no meu Instagram, porque lá é uma continuação desse trabalho de desenvolvimento para estruturar a tua identidade e para trazer um lar que abençoa os seus filhos, um lar que abençoa a tua vida e um lar que abençoa a vida do teu esposo. Nos vemos na próxima semana.